Juiz de Alagoas envia ao STF investigação da PF sobre kits de robótica que mirou aliados de Lira. O juiz substituto da 2ª Vara Federal da Justiça de Alagoas, Raimundo Leão Otílio, determinou que a investigação da PF, que apura supostos crimes de fraude, licitação e lavagem de dinheiro na compra de equipamentos de robótica para 43 municípios alagoanos, seja enviada ao Supremo Tribunal Federal. Segundo o juiz, cabe ao STF julgar infrações penais dos membros do Congresso Nacional, já que a PF apontou um suposto envolvimento do presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, no esquema. O R7, reportagem, tentou contato com um assessor de Lira, mas ainda não obteve respostas até a última atualização da reportagem. Essa matéria vem do R7. No início de junho, uma operação da PF mostrou que um ex-assessor de Lira estava entre alvos da investigação de um grupo suspeito de ter fraudado 8,1 milhões em licitação e lavagem de dinheiro na compra de kits de robótica. O R7 apurou que Luciano Cavalcante trabalhou no gabinete de Lira e hoje está lotado na liderança do PP. Durante a operação, uma mala com dinheiro supostamente destinado a Cavalcante foi encontrada na casa de um policial civil. Além disso, a PF apreendeu cerca de 4,4 milhões em dinheiro vivo na casa de um dos alvos. Segundo a PF, os crimes teriam ocorrido entre 2019 e 2022, durante a realização de processos licitatórios, adesões a atas de registro de preços e celebrações contratuais relacionadas ao fornecimento de equipamentos de robótica a 43 municípios de Alagoas, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Uau! Só para a gente falar de mala de dinheiro, caixas de papelão com dinheiro em um apartamento, dólares na cueca, um movimento. Mala com dinheiro, o sujeito correndo por uma avenida em Belo Horizonte. Tudo isso já foi matéria no país. Tudo isso já foi matéria no país. A lei determina que você não pode ter um certo valor em sua posse, em dinheiro, salvo se você justificar que está fazendo uma operação, opera. Operar. Geralmente as igrejas, quando vão fazer transporte, tem que justificar e tudo mais. Se você estiver acima disso, não pode. Você não pode ter dólar em casa, salvo se você vai viajar. Você não pode, acho que são 32 mil reais, eu não sei se são 16, 32 mil reais que você pode ter em casa, mas você não pode ter dinheiro. Eu nunca tive esse problema, nunca tive esse dinheiro em casa. Também nem dólar, nem esse valor. Nunca tive esse problema. A gente tem isso em dívida. E agora, a gente lembra dos milhões, em 50 e poucos milhões de reais, 54 milhões. que estavam em caixas de papelão em um determinado local, em um determinado apartamento. Dólares na cueca, maletas, né? E o sujeito correndo com mala com dinheiro. Quer dizer, tudo isso já veio à tona nesse país. E mais agora, essa questão que envolve a robótica e o FDNE, né? Se a gente voltar lá no Mensalão, teve um vídeo lá de propina e tudo mais. Quer dizer, bom, agora o juiz obedece à lei e encaminha o processo para quem de direito, que é o que determina a Constituição, que como é membro do Congresso, vai ser julgado pelo STF. E aí a gente fica preocupado, Márcio, porque a politização dos membros do judiciário no altíssimo escalão, ela faz com que um processo desse ele acabe não andando ou vire moeda de troca, né? É difícil. Por mim, eu deixaria o processo no juiz de segundo grau. É um juiz togado, de carreira, tá lá porque chegou por própria competência e não é indicação de ninguém, então ele deveria ter a competência para julgar, né? Mas ele é obrigado, a lei obriga ele a mandar para uma instância superior, que vai ver aquele processo com outros olhos, dependendo do momento do país, né? Ele vê de um jeito, se for um outro, ele vê de outro. Já pensou se isso vai a júri popular? Ah, não escapava não, pai. Júri popular já era, acabava. Já pensou se vai a júri popular? Não, acabava. É um crime, corrupção, vai a júri popular. Júri popular. Já pensou? E a gente tem um problema, Márcio, assim, eu vou tentar relativizar, não é relativizar a conduta, mas veja,
fulano, no caso, foi acusado de desviar 8 milhões. Beleza. Certo. Antes do trânsito julgado da sentença, todo mundo é inocente. Beleza. Todos Aí são inocentes até que se prove o contrário. o cara é condenado, sentenciado e tal. Aí manda ele pra cadeia. Não, cara, a gente tinha que ir atrás do dinheiro. O dinheiro. Devolve o dinheiro todo, tá aqui. Devolve os imóveis, os bens. Devolve tudo. Ah, mas isso eu já tinha antes. Não, mas você foi condenado. Então a justiça tem que ter o direito de retomar esse valor para poder cobrir os prejuízos. Ah, mas a origem do meu patrimônio é lícita. Legal, meu amigo, mas você está sendo acusado de ter pego tanto. Você vai ter que pagar. Mas a nossa justiça não é assim que funciona, né? A questão patrimonial entra em outra seara. E isso faz com que às vezes o cara faça uma conta de vale a pena ou não. O cara é condenado a, sei lá, 12 anos. Com um quinto da pena, um quinto, 12 por 5 dá... Não, o quinto da pena são 2 anos e... 2 anos, 2 anos e 3 meses tem direito a condicional. Né? É um quinto da pena. Se não for crime, é hediondo. É um quinto da pena, se não mudou também. Então o cara faz uma conta, fala, deixa eu ver se compensa. Ah, vou pegar, sei lá, 8 milhões, vou ficar 2 anos e meio preso, depois nunca mais vou trabalhar na minha vida. Ah, vou fazer. Sabe, a gente não pode fazer... Custo-benefício. A gente não pode permitir que o praticante da conduta faça esse tipo de conta. O cara tem que ter medo. Ó, se pegar eu vou perder tudo. Tudo que eu tinha, até a herança da minha mãe, os caras vão tomar. Entendeu? Vamos tomar. Você vai isso. Pacheco critica a declaração de Barroso, mas aposta na pacificação institucional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em entrevistas coletivas ontem, classificou como inadequada, inoportuna e infeliz a declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que em congresso da União Nacional dos Estudantes, disse que derrotamos o bolsonarismo. Pacheco declarou seu empenho na pacificação institucional, criticou a presença de Barroso em evento de caráter político e disse esperar uma reflexão e uma retratação do ministro. Complicado, né? Infeliz. Infeliz fala dele. Infeliz. Realmente ficou aquém da posição de um ministro. Uhum. Buscou se retratar ontem, mas eu acho que isso não vai parar por aí. A crítica a derrotamos o bolsonarismo, quer dizer, ele está a serviço forte. do quê? É muito forte essa fala. Então, há de se preocupar, pediu desculpa, diz que respeita todos os votos, todos os extremistas de direita, esquerda, progressistas, mas deixou bem claro um posicionamento político. É claro, é muito louco isso. Porque... Não dá para olhar e falar, não, a gente não viu. Não. Foi um posicionamento político. Foi do afã. Não tem que ter afã. É ministro. Você representa um poder dentro de um evento político. Uhum. Totalmente político. Quer dizer, realmente está em saia justa. É isso, você disse tudo, Márcio. Eu acho que esse tipo de fala do ministro Barroso, ele abriu, na verdade nem abre, né? Porque foi feito, ele já abriu margem para que o Brasil, nessa nossa divisão do que é certo, do que é errado e das desconfianças em relação ao que foi plantado, que a gente vem vendo de um tempo para cá, dos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, e agora com o governo Lula, essa briga de lados, e aí de repente a gente vê um ministro que esteve na pauta o tempo inteiro durante esse processo com essa fala, então realmente essas desconfianças acabam aumentando e abrem essas margens para que as pessoas realmente, que já aconteceu, venham pedir a cabeça do ministro Barroso, pedir o impeachment, e é claro, na minha opinião, quando ele faz isso, eu tenho lá os meus questionamentos, eu tenho as minhas... o fato de gostar de algumas coisas do ministro Barroso, algumas decisões que ele trouxe, de eu realmente ser fã de uma parte, mas realmente essa fala dele, ela abre margens para que as pessoas que desconfiam tenham a certeza de que se tratou de tudo que vem acontecendo desde lá de trás, teve
esse lado de parcialidade política. Houve uma intenção política. É isso que a gente chama a atenção nessa questão, quando a gente fala de que quando o ministro vai falar, ele é sempre o ministro. Ele não deixa de ser Não ministro. deixa de ser ministro. É uma pessoa pública, né? O pessoal cobrou do Pacheco, tá? A oposição cobrou do Pacheco o posicionamento. O presidente teve que se posicionar. O presidente do Congresso, do Senado, teve que se posicionar. Não, o Barroso soltou uma declaração ontem que não houve uma repercussão. O pessoal não se sentiu satisfeito apenas com aquela declaração e isso ainda vai reverberar e muito. Vai. E muito. Então, o Senado não se pronunciou depois da declaração do Barroso, que foi para lá de infeliz no seu. Ele foi muito infeliz. Feliz, né? Conseguimos derrotar o Bolsonaro. Em que momento ele derrotou? Em que momento houve derrota? Em que momento houve uma vitória do Supremo? Agora vai me dizer, não, a vitória do Supremo é a vitória da democracia? Não cola. Não cola. Foi bem claro ali. Eu acho que realmente, como você disse, né? Eu acho que todos nós, eu acho que isso cabe para qualquer pessoa, independente da posição que ela ocupa, independente da posição que ela está e do cargo que ela ocupa. A gente não pode falar tudo. Eu acho que apesar de a gente viver num mundo democrático, num mundo cheio de liberdade de expressão, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque às vezes o problema é a forma, não nesse caso, tá? Não estou nem falando desse caso, porque na maioria das vezes é a forma com que a nossa fala é interpretada para quem está recebendo essa mensagem, o que não é o caso aqui. Então eu acho que ele, principalmente, todos nós deveríamos tomar muito cuidado com o que falamos. Na maioria das vezes, o calar é sempre o melhor, e principalmente ele como pessoa pública nesse caso. Lembrando que ele pediu desculpas aos 58 milhões de votos. O país está ali, está bem dividido. Tá Aí bem você dividido. vai e me faz uma declaração dessa, sendo que você não é um agente político ou é um agente político? Eu acho que ele é um agente, na verdade até é um agente político, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso realmente é ele se colocar nesse lugar. Descriminalização de drogas por decisão do STF é equívoco grave, diz Pacheco. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, definiu como um equívoco grave a possibilidade de descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal por decisão do Supremo Tribunal Federal, STF. Julgamento nesse sentido foi retomado nesta quarta-feira pelo tribunal e suspenso depois de 4 votos a favor da descriminalização. Segundo Pacheco, cabe exclusivamente ao Congresso Nacional discutir a questão. Uma decisão do STF não pode ser contrária à lei vigente. Ponto. Desculpa, eu tava fazendo uma coisa aqui, mas no começo eu falei que eu tinha feito a conta de dividir 400 quilos por 58 pessoas. Cara, o que se fala de descriminalização de drogas, a gente tem que entender que as pessoas que são favoráveis à liberação da maconha é uma coisa, drogas no plural é outra. O que eles estão discutindo aí é a descriminalização de drogas. Maconha, cocaína, LSD, crack, êxtase, descriminalização de drogas. É isso que a gente precisa entender. Paralelamente, tem uma discussão a respeito da utilização da cannabis para uso medicinal. Legal, cannabis, maconha, viu, gente? O uso medicinal. A gente tá rindo, tá parecendo que... A gente tem que levar esse tipo de notícia com um pouco de humor, Márcio. De jaleco branco aí, que a gente colocando jaleco branco pra vender. Pra poder vender na esquina. Tá vendo? Isso é um ponto de vista. Não dá. Não é. Gente, é absurdo. O STF querer legislar em cima do que STF há muito tempo, não só o STF, quanto o Legislativo, como o Executivo. Eu vou parafrasear as palavras de um deputado que eu tive conversando, que ele falou assim, que cada um tem que voltar para a sua caixinha. STF, Judiciário, deputados, Legislativo, Executivo, lá o Palácio do Jaburu, nem sei onde que é o palácio lá. Cara, o STF não tem que discutir isso. Não. Que mande um projeto de lei para o Congresso para que os deputados e os senadores discutam, tá? E outra coisa, ouçam os especialistas em segurança, especialistas em, no caso, psicólogos, né? Que fazem tratamento, assistentes sociais, pessoas ligadas à saúde,
Porque muitos dizem que o problema com drogas não é um problema de segurança. Ele vira um problema de segurança porque acaba gerando criminalidade. Mas ele, na verdade, é um problema de saúde pública. Sim. Né? Então a gente precisa ter as pessoas certas, os players corretos, discutindo os assuntos corretos. Agora coloca a STF, vai dar caquinha. Vai dar. E o STF está nessa decisão, suspendeu, volta semana que vem, provavelmente. E agora Pacheco já disse ali, né? Ó, se mexer no quadrado que não é seu, nós não vamos aceitar. Quem decide a questão da lei realmente é o legislativo. É assim que tem que ser. Cumpra-se a lei, né? 10 horas mais 40. Se há um entendimento, se discuta essa possibilidade de alteração, faça-se a PEC, né? Então, faça uma emenda aí na lei, vai alterar de alguma forma. Márcio, quando eles foram discutir, desculpa cortar, mas quando eles foram discutir a questão da PL, da fake news e a reforma tributária, toda a sociedade foi envolvida, né? Então consulta as autoridades, consulta os profissionais da área que possam contribuir com esse debate, que é um debate muito sério. Tudo bem, a gente entende que não é justo o filho do pobre, né, ir para cadeia com 30 gramas e o filho do rico com 3 quilos escapar. Isso é errado, tá? Mas não pode ser 2 pesos, 2 medidas, tem que ser uma coisa só. O que não pode é ter as 30 gramas e os 3 quilos, é isso que não pode. Exatamente. É aí que mora a questão. Muito né? bem. O resto é a consequência, né? Tanto as 30 gramas como os 3 quilos, o que pode não ter. Senado recebe reforma tributária com senso de urgência, diz Pacheco. Chegou ontem ao Senado a reforma tributária, PEC 45 de 2019, aprovada pela Câmara dos Deputados no início de julho. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, se reuniu hoje com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para receber em mãos a proposta. Pacheco afirmou que a reforma é o principal pilar do desenvolvimento econômico nacional, que o Senado virá iniciar a sua análise com um senso de urgência. Reforma tributária. André. Não, essa discussão que a gente já sabe que está se vindo há bastante tempo, que já foi aprovada na Câmara, e a gente sabe que provavelmente vai ser aprovada no Senado pelas alianças que a gente percebe, essas mudanças de ministros. Talvez as pessoas não entendam, mas assim, muitas dessas mudanças de cadeiras, mudanças de ministro e conversas com Lula, e Lira e Pacheco, são exatamente para que se possa ser aprovado na sua grande maioria no Senado. E eu acho que realmente essa reforma só está protelando. Lula vai voltar da Amazônia e vai discutir o assunto, mas eu acho que aí é só esperar um pouquinho, daqui a pouco ela está aí aprovada. Claro que vai ter que se discutir mais alianças, mais cadeiras, mais emendas, que a gente discute tudo isso, né? Aliás, o ministro soltou esses dias em relação a isso, que a vinda dele vai conseguir trazer mais emendas para a pasta, vão conseguir destinar mais emendas dos deputados e senadores para a pasta. Então, acho que é isso, essas alianças em busca de dinheiro para que cada partido consiga trabalhar a sua base, é um grande fator, é um fator muito importante para que essa reforma tributária seja aprovada no Senado. A minha preocupação é uma só. Quando você discute muito essa questão da composição para a veiculação, na verdade, para a aprovação de projetos e tudo mais, eu quero pensar que isso está linkado também como conteúdo daquilo que vai ser aprovado, com realmente o estudo, se debruçar sobre aquilo que vai ser aprovado e não só ser aprovado porque você faz parte da base do governo. Reforma tributária é sério e a gente está preocupado com a questão dos impostos, se realmente irão reduzir ou se não irão reduzir. Se na verdade nós temos ainda uma taxa aos impostos mais caros do mundo. É o país que mais tem um peso tributário nas costas das empresas, do trabalhador, do cidadão, o maior peso do mundo. Então, quando se discute aí a composição para a reforma, eu me preocupo com a composição dos impostos que saem do nosso bolso. Que vem lá implícito nas entrelinhas dessa reforma, né? Aliás, é uma das mudanças que foram feitas lá, foram pedidas para que vá para o Senado. Então, talvez a gente tenha um ponto positivo dentro disso, mas é aquela coisa. A gente precisa entender e saber o que foi mudado para chegar no Senado. Nessa briga entre o rochedo e o mar, o marisco leva pior. Minas não cultiva a cultura da exclusão. Somos um só país, diz Pacheco. As recentes declarações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, sobre o consórcio criado por governadores do Sul e do Sudeste para se opor aos estados das outras regiões em temas como reforma tributária, repercutiram entre os senadores.
Na manhã dessa segunda-feira de ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou por meio de rede social. Não cultivamos em Minas a cultura da exclusão. JK, o mais ilustre dos mineiros, ao interiorizar e integrar o Brasil, promoveu a lógica da união nacional. Fiquemos com seu exemplo. O valoroso povo do Norte e do Nordeste, dedico o meu apreço e respeito. Somos um país só, disse Pacheco. É de uma imbecilidade. Em pleno 2023, um governador vir com essa historinha de separatismo. Mais uma vez, né? Você acredita que isso tem viés separatista? Ou, na verdade, com essa questão que envolve a reforma tributária, a composição ali da federação, dos estados, a representatividade, o percentual que cada estado vem, ou chegou a hora, ó, minha situação está difícil, eu quero meu dinheiro aqui? Não, Márcio, eu acredito que seja questão política. Aquela questão de que na eleição, quando o pessoal da direita perde, vem com aquele papinho de o Nordeste não sabe votar. Aquela ladainha que a gente ouve toda eleição, né? Para a presidência. Gente, pelo amor de Deus, quer separar? O Sul, vem sempre dali de baixo, né? E vem subindo, né? Esse papinho de, vamos separar, nós somos mais do que eles. Gente, não são. Não são. O Norte, o Nordeste, a gente tem que parar de querer se comportar como se fôssemos melhores, né, do que o pessoal do Norte e Nordeste. 2023, que cabeça tacanha, isso. E graças a Deus está repercutindo super mal essa fala do Zema, tá? Para mostrar para ele que o Brasil ainda respeita como o país como um todo, tá? E que vem de uma minoria, essa ideia tacanha de achar que só eles têm o poder e o direito de discutir sobre o que realmente aí importa e rege o nosso país, né, Márcio? Nessa composição do Conselho Federativo, é lógico que os estados que têm o maior número de habitantes estão pleiteando uma representatividade maior, até porque a conta é maior. Sim. A conta é maior. Não dá para você ter um estado que tem mais de 20 milhões de pessoas ter o mesmo peso de um estado que tem 20 milhões. Nós estamos falando das pessoas, estamos falando de despesa. Já pensou? Você com 10 pessoas eu te dou 1.000 e o outro com 100 eu dou 1.000 também? Quer dizer, não é isso. Há uma composição. Só que a coisa está tomando uma outra formatação. E tudo por causa da saída de Bolsonaro, da disputa política. Aquela mesma ladainha de sempre. Que você vê ali, final de eleição, né? Que o Nordeste isso, não sabe votar. A culpa não é minha, a culpa não é minha. Gente, acabou a eleição. Gente, já foi, já. Por outro lado, Pitica, tem essa composição da política café com leite. O pessoal está com receio disso tomar peso e ganhar força. Sim. Então tem toda uma composição que acredito que não seja o separatismo em si, porque a gente não vai voltar lá em 1932, vamos voltar àquela situação toda. Mas há de se observar aí essa guerra de narrativas, vamos colocar assim, nessa questão. Eu penso que realmente separatismo jamais. O Brasil é o Brasil como um todo. Agora, que o governo federal tem que tirar menos do pedaço do bolo e devolver mais para os outros, com certeza. Enxuga a máquina, vai sobrar dinheiro para muita coisa, né? E que é igual a gente vê o ICMS, os municípios recebem apenas 25% da arrecadação do ICMS. E, na verdade, tudo acontece onde? No município. As pessoas moram no município, adoecem no município, estudam no município, colocam o seu lixo na rua, no município. Então, tem toda essa formatação. Vamos ver como é que vai ficar esse imbróglio político aí. Essa questão do sul, sudeste, norte, nordeste, esquerda de um lado, direita do outro. Eu entendo que tem esquerda, eu já nem considero isso esquerda, mas tudo bem, vamos ao termo. Eu entendo que tem esquerda em Minas, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, assim como tem direita em todo o norte, nordeste. Quer dizer, essa é a forma da democracia, né? Todos conviverem, embora com ideais diferentes, mas objetivo comum. Sim, eu tenho certeza que o povo mineiro discorda dessas falas, né? Preconceituosas e separatistas, né? O seu governador quer. A gente é um só, o país é um só. O país mais miscigenado do mundo, mais democrático,
Então, eu acredito que eles não estejam em concordância com isso. Eu vou reformular aquela coisa do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Um cadinho de leite, meu queijinho primeiro. Vamos lá. É isso aí. PGR pede que a STF anule a investigação da PF sobre kits de robótica que envolve Lira. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação da investigação sobre suspeita de desvios em contratos de kits de robótica que envolve aliados do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A manifestação revelada pela UOL está sob segredo de justiça e foi confirmada pelo Globo. O pedido é assinado pela Vice-Procuradoria-Geral da República, Lindora Araújo. Ela defende que a investigação deveria ter sido iniciada no Supremo e não na primeira instância, justamente porque o caso poderia ter relação com o deputado federal. No dia 6 de julho, o ministro Gilmar Mendes já havia suspendido toda a investigação e desdobramento sobre a suspeita de irregularidades na compra de kits de robótica. Segundo a decisão, o inquérito deveria seguir na Justiça Federal de Alagoas para análise do STF. O que chama atenção é a nulidade. Ah, não tem que dar para cá. Ah, não, começa dali. Ah, não, volta de lá. Ah, não, fica de cá. Teve o desvio no kit de robótica, é um assessor do deputado. É lógico, não foi o deputado, foi um assessor do deputado. É lógico, a influência por ser assessor do deputado. Sim. Isso é claro. Agora, daí se te dizer que o deputado está vinculado, é outros 500, né? Mas que a ação siga, né? É que esses pedidos pega mal, né, Pitica? Dá a impressão que eles não querem, de fato, resolver o problema, investigar, né? Se houve crime, se não houve, né? É a tal da burocracia judicial, né? Olha, não era para ir ali, não. Era aqui. Não era a pasta verde, a pasta azul. Então, são detalhes que, às vezes, pode deixar um criminoso impune, por exemplo, né? E pega mal para a opinião pública. Com certeza. Pega mal para a opinião pública? Olha, para ter começado lá e volta... Pega mal para a opinião pública, porque no chão de fábrica o cidadão não vive isso de dia a dia, né? Sim. Para ele é sempre a pior porta, sempre o pior jeito, sempre a pior forma, né? Opa, se fosse um Silva qualquer, tava lá na grade, lá esperando resolver quem é que ia, se era em cima, se era embaixo, se era do lado. Espera aí que a gente vai ver se tem pasta para tudo. Né? Isso aí. E agora, lógico, tem todo o trâmite, tem o rito, tem a determinação legal, tem o que tem que ser feito, a gente compreende isso perfeitamente. Só que pega mal, né? Não é de bom tom, não fica, deixa o pessoal desconfortável. Sim. Pacheco defende amplo debate sobre descriminalização de porte de drogas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que é preciso esgotar a avaliação política e jurídica em torno de uma possível descriminalização do porte de drogas. A afirmação foi feita ontem, terça-feira, depois de o plenário do Senado ter aprovado a promoção de uma sessão especial para debater a questão. O requerimento para a sessão, o RQS 690 de 2023, é de autoria do senador Efraim Filho, da União. A data do debate ainda será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. O STF estava discutindo a questão da descriminalização do porte de drogas, né? E na mesma semana, Pacheco disse que cada um no seu quadrado, né? Afinal de contas, é uma questão de lei, a lei tem que ser cumprida. E alterações das leis, o STF tem que se manter as leis. Interpretações, às vezes, passam do limite e acabam entrando na questão da legislação, de criar as leis. E isso é função do Senado. E ele não deixou barato, já começou. O Congresso já começou, o Senado já colocou em discussão, ou seja, não deixou para ontem, trouxe para agora. Embora essa matéria já é palco das discussões políticas aí, de todo o Senadinho, faz tempo, né? Denise. Essa matéria já destila pelo nosso Virtual News, né, aqui pelo Virtual News, toda semana praticamente. Me surpreendeu positivamente. Essa decisão do senador, né, presidente do Senado, Pacheco, e acertada, a meu sentir, porque quem tem que decidir isso é a população. É a população, né? A população elege o Congresso Nacional, que são os senadores e os deputados, eles é quem tem que decidir se descriminaliza ou não. E não simplesmente o
o STF na canetada, como a gente diz, declarar, né, uma coisa que a população não quer. Essa é que é a grande verdade. Sabemos que a grande maioria do brasileiro é conservador e, como já disse aqui, é uma decisão que precisa ser tomada à luz do que o cidadão quer. Precisa, uma coisa muito importante, Márcio, que não disse aqui ainda, mas que vou dizer em relação a isso. Quando você criminaliza o usuário, e o termo é esse, né, não vai descriminalizar a droga, e sim o usuário. Um grande impacto que isso vai trazer é um impacto na saúde, porque, como você já disse, por você aqui muito bem dito, aliás, não vai parar de fazer mal, a droga vai continuar fazendo mal para o indivíduo. Então, será que o nosso sistema de saúde, eu tenho certeza que não, está apto para receber essas pessoas que passarão a ter em quantidade maior problemas de saúde? Nós vemos aí toda semana o SUS com problema de verba, com problema de atendimento. Então, eu acho que tem que dar oportunidade para esses órgãos também falar, não é? Poderemos atender o impacto que essa liberação das drogas vai trazer? Como é que isso será feito? Então, acho que muito bem decidido pelo senador Pacheco. Pacheco parece não, né? Falou a respeito, criticou a ação do STF e já deu início aí às ações no Congresso, que é uma forma muito positiva, né? Não deixou para ontem, né, Denise? Já começou. É uma questão que mexe com tudo no país, é o que a gente já falou. O fato de não penalizar parece que você está permitindo isso. Então, não pode ser feito. Permitindo e tirando a gravidade, né? Sim. E a permissão de algo desse porte, nós estamos falando o seguinte, de um país que instituiu a lei seca e que pegou. E a lei pegou, assim como você não pode fumar em determinados locais, ou melhor, você só pode fumar em determinados locais, né? E essa lei também pegou. Então, essas leis mostram que se realmente há um exercício de fato pelo governo, a sociedade aceita e implementa. Ou seja, é válido. Bebeu, dirigiu, pegou, vai preso. Agora, para beber e dirigir você pode, para fumar ou cheirar, qualquer que seja, você não pode. Quer dizer. E uma coisa muito engraçada, o policial terá que andar com uma balança dentro do carro, já tem que andar com uma câmera, né? Fazer as diligências com uma câmera. Como é que vai ser? E agora... Ele vai andar com uma câmera, um bafômetro e uma balança. Então ele vai ter que ser também, além de policial... Aí o pessoal pergunta, você está dirigindo, aí o policial te para na blitz, você está com as suas latinhas de cerveja ali. Aí já complica para você, né? Já fica uma coisa mais complicada. E aí você pega essa situação e transporta para essa questão das drogas. O policial te para ali, você está aportando uma determinada droga que você vai consumir, ou já consumiu, como é que fica, né? Qual a sua habilidade dentro do volante? Nós sabemos que quando você flexibiliza esse tipo de coisa, você tergiversa esses valores, a coisa passa uma coisa, vai passando outra. Daqui a pouco não será surpresa se aparecer no STF. Então vamos descriminalizar também a cocaína, né? Uma carreirinha só, uma quantidade de gramas. Então, onde iremos parar com isso? Acho que a sociedade precisa discutir junto com o Congresso Nacional, que são os nossos representantes, se queremos ou não essa liberação para nós. É aquela questão, né? Você precisa entender o que é a dependência química e trabalhar lá em cima da dependência química. E a ilicitude, essa não pode prevalecer.